Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E oremos. Amado, obrigado por tua palavra, que o Senhor possa agora abençoá-la, que possamos agora aprender através do teu Espírito, que nos leva a toda a verdade. Me dê esse poder também para pregar esta noite com clareza ao teu povo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, nós acabamos de ler no versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé. Todo esse texto que nós lemos aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, ele está direcionado, ele foi dito para pessoas salvas, pessoas que foram justificadas pela fé. Então isso aqui está falando para pessoas salvas, pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, pessoas que estão indo para o céu. E nós estamos retornando, olhando aqui o último versículo, que fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Estamos estudando sobre o Espírito Santo, estamos vendo o que ele faz, a obra dele, a pessoa dele, e na semana passada nós terminamos 5 semanas em que nós vimos os modos que o Espírito Santo interage no coração do homem. Hoje vamos começar um subtema, o Espírito Santo depois da salvação. O que o Espírito Santo faz depois da salvação? Qual o papel dele, o que ele age, o que ele faz? E nós vamos ver hoje algumas coisas em relação a isso. Nós temos visto que salvação, ela é instantânea, ela é um ato, não é um processo que você vai sendo salvo aos poucos, através de um processo. Não. Salvação é um ato, acontece no instante. No entanto, a preparação para a salvação, ela ocorre. A preparação é um processo. É como o nascimento. Quando você nasceu, se você olhar na sua certidão, você vai ver que tem uma data, tem uma hora, tem um local, foi um evento, foi um ato, aconteceu. Mas houve todo um período de gestação. Pergunte para a Michele. Tá? Tem todo um período de gestação. A criança simplesmente não nasce entre ser concebido e nascer, bum, bum. Não, tem aquele período. Exatamente assim. Para a salvação, para o novo nascimento, há todo um processo. E quem lidera esse processo é o Espírito Santo. E ele começa então a trabalhar no coração do homem. Ele começa a preparar o solo. Nós temos visto, fazendo o estudo sobre a parábola do semeador. Ele prepara o solo, ele cria situações, ele dá oportunidade, ele dá aquela sede, aquele desejo. Ele cria todo o ambiente propício para a recepção da semente. Tá? Então, o bom solo é preparado. Nós temos visto que Deus, através do Espírito Santo, ele pode usar problemas, ele pode usar dificuldades, ele pode usar bênçãos. Ele pode usar uma série de coisas para nos manobrar e nos colocar numa situação em que nós vamos despertar a necessidade de sermos salvos. Muitas vezes é a morte de alguém. Parece triste e trágico, mas nos lugares mais efetivos para se pregar, muitas vezes, é no enterro. Por quê? Porque o defunto está lá. Alguém acabou de entrar na eternidade. Pessoas ali estão com a morte na mente, eles estão sensíveis àquilo. E talvez outrora eles não estariam nem aí com isso, estão com a mente em outro lugar. E muitas vezes o Espírito Santo usa tragédias, muitas vezes o Espírito Santo usa uma bênção, uma dificuldade, uma tribulação, para nos colocar naquele estado de pensamento, para que a gente pense na eternidade. A gente pense que cada um de nós, sabe, não há nada mais frágil nessa vida do que a nossa vida. A qualquer um instante, nós podemos sair do mundo físico e entrar no mundo espiritual. Basta um piscar de olhos, basta uma batida do coração, basta você atravessar uma rua, um carro não te ver, basta você pegar uma doença, basta você uma bala perdida, um assalto, enfim. Não precisa de muita coisa, gente. A nossa vida é muito frágil. E como é que nós vamos entrar na eternidade? Sem Cristo ou com Cristo?
Então, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, mas eles trabalham juntos para criar, preparar um solo para receber e ouvir o Evangelho. Por isso, e essa obra é dele. Essa obra de preparar o solo, essa obra de preparar uma oportunidade, de dar o desejo, a sede, criar circunstância, tudo isso é obra dele, apenas dele, e por isso que é inútil nós não queremos induzir alguém à salvação. A gente não querer coibir, forçar, pressionar alguém a ser salvo. Não adianta fazer isso. Você nunca vai conseguir pressionar alguém. Porque esse pressionar, esse criar, dar o desejo, isso é obra de quem? Do Espírito Santo. E só tem um. Eu não sou o Espírito Santo, você não é o Espírito Santo. Então não adianta a gente querer forçar, coibir, querer inibir a pessoa, ou querer forçar a pessoa a ser salva. A única coisa que isso vai resultar é numa falsa profissão de fé, ou numa crença, a pessoa vai começar a crer que é salva quando não é. Porque se o Espírito Santo não preparou o coração e abriu a mente e deu necessidade, gente, olha, pode ser quem for, pode ser Jesus Cristo pregando, pode ser o apóstolo Paulo, pode ser o pastor, pode ser quem seja. Note que eu botei aí junto Jesus Cristo, apóstolo Paulo e pastor. Olha o calibre do pastor aqui. Então, mas não adianta, se o Espírito Santo não tem preparado o solo, se o Espírito Santo não abriu o entendimento, não deu sede e desejo, não adianta. Então não tem como a gente querer forçar e fazer o trabalho do Espírito Santo. Isso, no entanto, não nos exime, não nos tira a responsabilidade de a gente ir e levar o Evangelho, de a gente semear a semente. Se a obra é toda dele, pastor, depende dele, então eu vou ficar em casa, cruzar os braços e deixar ele fazer o trabalho dele. De modo algum, porque nós nunca sabemos o que o Espírito Santo está fazendo e a quem ele está fazendo. Ou quando ele está fazendo. Você pode falar com alguém hoje que não está interessado por algum motivo, mas talvez daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, mais tarde você encontra aquela mesma pessoa e o Espírito Santo trabalhou no coração daquela pessoa respondeu no positivo e ela está pronta. O meu exemplo, eu fui salvo com 25 anos de idade. Eu, francamente, não lembro se alguma vez antes daquela ocasião, se eu havia ouvido o Evangelho ou não, mas se eu ouvi, eu não entendi. E para ser bem franco, eu não tinha interesse. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. E no dia 21 de julho de 91, eu fui salvo, mas é preciso que haja a ação do Espírito Santo, mas é preciso que haja também o semeador, que é alguém que saia para espalhar a boas novas de Deus. Então, é muito perigoso a gente ir a Cristo, ou a gente tentar atrair a Cristo alguém por vias artificiais ou carnais. Por exemplo, se você aceitar a Cristo, você vai ficar rico. Você vai ter emprego, casa grande, carro novo, sua vida vai ser um mar de rosas. Todos os seus problemas vão ser resolvidos. Sabe o que é isso? É você tentar induzir, atrair, levar alguém para Cristo, não pelo motivo correto, através do Espírito Santo, mas você quer induzir, quer atrair a pessoa para isso. Então, se alguém tem um desejo de ir para a igreja, e, gente, entendam, tem muita igreja que está assim, ó, abarrotada de pessoas que não estão buscando o Deus da Bíblia, estão buscando mamon, estão buscando dinheiro, estão buscando prosperidade, estão buscando o namorado que fugiu, o noivo que saiu com a outra, o papagaio que fez as malas de voo, a esposa que não sei o que mais, a cura, a casa nova, passando no vestibular, no concurso. Eles vão para a igreja buscando isso, não estão indo buscando Deus, não estão indo buscando a salvação, não estão indo buscando a verdade. Então, quando você vai, ou quando você tenta atrair as pessoas por modos carnais, modos mundanos, tem muita igreja que atrai os fiéis através de ter uma banda de rock aqui na frente. Todo culto é um show, com direito a tudo que você imagina. Então, você acaba tendo pessoas que não estão ali buscando Deus, estão ali buscando algo errado, algo que não é aquilo que Deus tem em mente, não é prioridade. Mas é errado em você, em Deus lhe dar saúde, prosperidade, sucesso, família, abrir porta. Não, e Deus dá isso. Mas isso não é o principal, isso não é motivo para se vir a Cristo, de modo algum. Então, vamos
ter cuidado, para não que a gente faça isso, mas muito cuidado com ministérios que promovem e prometem riquezas, resultados, recompensas. Tá? Muito cuidado. E certamente nós não fazemos isso aqui, mas se a pessoa não for pelo Espírito Santo preparada e atraída, então a pessoa vai ter a motivação errada, não vai ter o desejo, não vai ter a sede, e qualquer eventual decisão que a pessoa venha a fazer, ela deve ser vista com muita suspeita e com muita dúvida. Tá? Eu vou para a igreja, não, mas alguém pode dizer, eu vou para a igreja porque eu quero arrumar um marido ou uma esposa. Estou errado? Eu vou para a igreja porque o meu casamento está com problema. Está errado? Eu vou para a igreja porque eu estou com problema de saúde. Tá? Olha, todos esses motivos em si não são errados. É muito melhor você buscar um cônjuge na igreja do que no bar da esquina. Certo? Nada errado é você buscar cura em Deus. Não cura em uma igreja ou uma pessoa, mas em Deus. Há uma enorme diferença entre buscar cura em Deus e buscar cura com uma igreja ou uma pessoa. Não há nada errado você ir para Deus buscar as suas necessidades, mas isso não deve ser o alvo, a prioridade. E se esse é o alvo e prioridade, então te garanto uma coisa, não é o Espírito Santo levando você a buscar a Deus, e sim alguma outra necessidade. Tá? Então, quando o Espírito Santo prepara o coração, ele mesmo vai se encarregar de criar uma oportunidade, de fazer o contato entre a semente, a palavra, e aquela pessoa, ele vai arrumar. Por isso que é importante a gente estar sempre prontos, porque quando a gente sai para evangelizar, hoje, de quarta, ou quinta, ou sábado, ou qualquer outra hora de semana, é importante a gente entender que nós podemos ser aquela parte, aquela engrenagem tão importante do plano de Deus. Deus pode estar querendo usar você e eu para fazer aquele contato com alguém que o Espírito Santo já vem preparando, trabalhando e afofando a terra, mas precisa daquele semeador. E às vezes aquele semeador somos nós. E se nós não formos, quem vai? Então, nós temos que entender a nossa parte nesse mecanismo todo. Mas se a pessoa for receptiva a esse trabalho de preparação do Espírito Santo, então ela será salva. Se ela, no entanto, não for receptiva, porque esse trabalho de preparação, ele não é obrigatório, Deus não vai forçar você a ser salvo ou tomar uma decisão na sua vida, ou dar um jeito na sua vida, Deus não vai determinar e enforçar isso. Ele vai mostrar a nossa necessidade. E ao passo que a gente responde à luz, ele vai dar mais luz. Ao passo que a gente responde ao que ele dá de entendimento, ele vai dar mais de entendimento. Ao passo que nós respondemos a esse desejo, ele vai dar mais desejo. E o que vai acontecer é que nós então teremos ou salvação, ou se nós já somos salvos, ele dará aquele entendimento que nós precisamos. Mas e se for rejeitado, pastor? Se a pessoa rejeitar aquela oferta, seja de salvação ou o que for, então o que acontece é que naquele momento da rejeição, o Espírito Santo ele retira aquela oferta. Eu falei sobre isso no domingo passado. Pereça a ideia que você acha assim, eu vou ser salvo quando eu quiser. Não. Você vai ser salvo quando o Espírito Santo lhe der uma oportunidade. Quando ele vier bater na sua porta, no seu coração. Não, quando eu quiser eu vou. Não, você está tudo errado. Você tem o rabo balançando o cachorro. Você tem a carroça na frente dos bois. Está tudo errado. Não, aquela oportunidade vai ser retirada. E se ela for mais uma vez apresentada, se você mais uma vez for captar o seu interesse e o desejo de Deus bater na porta, você terá, ou não, mais uma oportunidade para aceitar a Cristo. Ou tomar uma decisão. Mais uma vez, não quero repetir o que falamos no domingo passado, mas entenda isso. Quando Deus fala ao seu coração através da pregação, da leitura, o que seja, e você fala, não, depois. Você não sabe se vai ter depois. Sabe o que levou você a ouvir aquela mensagem, vir para a igreja, para ler aquela Bíblia? Foi Deus. Foi Deus. E Deus pode não mais levar você a ter esse desejo de pegar uma Bíblia, vir para o culto, ouvir uma mensagem, e nem lhe dar um entendimento, abrir isso, nem para você entender o que ele está dizendo. Ou seja, talvez não haja outra oportunidade. Então, sempre que Deus dá aquela oportunidade, agarre-a. Não deixe passar, porque você não sabe se você vai ter
outra oportunidade. Você não sabe. É o que nós temos visto estas últimas semanas. Então, a pessoa é preparada pelo Espírito Santo vem e abre a mente daquela pessoa, dá um desejo, cria uma oportunidade e a pessoa é salva, mas parece que é o final, né? Aí o fulano foi salvo e viveram felizes para sempre. Eita, como seria bom. Gente, a salvação não é o desfecho, a salvação não é o fim, a salvação é o começo. A Bíblia fala que somos uma nova criatura. Novo porque tem todo um futuro pela frente. Acabou de começar. Algo novo começou. Salvação não é o fim, salvação é o começo. Tem muito crente que pensa, agora eu sou salvo. Pronto, agora eu vou viver minha vida. Isso é um pensamento diabólico oriundo daquela ideia de que tem que merecer a salvação. Bom, eu mereci a salvação já é ganha, então, pronto. Se eu já sou salvo, não resta eu fazer mais nada. Acabou o processo, agora só esperar a morte chegar para ir para o céu. O pensamento é esse. Porque as pessoas são induzidas a crer que salvação é o fim. Gente, salvação é o começo. É o começo do que, pastor? É o começo da vida eterna. Vida eterna. Começou no momento que você foi salvo e vai durar eternamente. Mas é o começo, não é o fim. É o começo, gente. É um novo nascimento. Não é um novo sepultamento. É um novo nascimento. Você nasceu de novo. Você tem todo um futuro pela frente. Você tem todo um crescer pela frente. Toda uma vida eterna pela frente. É o começo. E da mesma forma que nós temos que interagir com o Espírito Santo, que Ele prepara a gente para levar-nos à salvação, do mesmo modo o Espírito Santo nos prepara o coração para crescermos espiritualmente em santidade, crescer em fé, crescer em graça, crescer à semelhança de Cristo. E logo após a salvação, o Espírito Santo inicia um processo de ensino. E ao passo que o aprendizado avança, há uma transformação. Uma transformação. E essa transformação, nós já falamos várias vezes nas últimas semanas, mas durante essa transformação, algumas coisas vão mudando, e a transformação é um processo. Mas existem algumas coisas que acontecem no ato da salvação que não é um processo. Essas coisas mudam de imediato. E elas são perceptíveis e sensíveis. Mas entendam, nós vamos falar sobre algumas coisas esta noite. E se você é salvo, se você diz ser salvo, não que eu esteja duvidando, mas se nós somos salvos, estas coisas aconteceram e são perceptíveis. E se você não está percebendo, não percebeu, eu não sei o que dizer para você. Porque a Bíblia é clara. Olha comigo para João capítulo 12. Vamos ver a primeira dessas coisas. João capítulo 12, diz assim, o versículo 46. Isso é Jesus falando. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Talvez queira marcar, se a Bíblia for sua, você queira marcar esse versículo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Primeira coisa que a gente deve perceber é que com a salvação veio a dissipação das trevas. Junto com a salvação, junto com o Espírito Santo que vem, que entra e habita em nós, ele dissipa as trevas. Ele acaba com as trevas, ele afasta as trevas, ele retira as trevas. Note que fala aqui, ó, eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, quem crê nele é o quê? É salvo, certo? Uma pessoa salva. Não permaneça nas trevas. Ou seja, onde é que a pessoa estava antes de ser salvo? Ele estava nas trevas. E aqui fala, Jesus falou que eu vim ao mundo para que quem fosse salvo, quem crê nele, não permanecesse nas trevas. Então, se alguém diz ser salvo, mas permanece nas trevas, alguma coisa não está batendo. Ou a Bíblia está errada, Jesus está mentindo. Eu não sei o que dizer para você, mas aqui Jesus, as palavras de Jesus,
Eu vim para quem crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, sai das trevas. Agora, veja bem, o que quer dizer essa questão de trevas? Junto com salvação, nós temos uma nova perspectiva. Junto com salvação, nós temos um novo modo de enxergar e observar as coisas. Isso era impossível anteriormente devido às trevas em que nós estávamos. Antes de sermos salvos, todos nós estávamos em trevas, espiritualmente falando. E essas trevas, essa escuridão cegava. Se eu mandar apagar as luzes aqui, ninguém vai enxergar nada. Por quê? Estamos em trevas, você não vai enxergar. Você não vai ter uma perspectiva boa. Você pode estar andando naquela plataforma, não ver o degrau, cair de cabeça no chão. Você pode tropeçar em cima. Por quê? Você não está enxergando, você está em trevas. Você não vai conseguir enxergar. Então, como eu disse, sem dúvida, a salvação ela é instantânea, ela é um ato. Em João 5:24, eu uso muito esse versículo, porque ele explica bem o que acontece na salvação. Na verdade, Jesus falando em João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui nós temos um versículo que Jesus trata a salvação como sendo algo no presente. Se você ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, ou seja, você ouve o evangelho e crê em Deus que enviou, você tem a vida eterna. Que tempo é esse? Que tempo gramático é? Presente. Tem. Hoje, agora, tem. Aí fala, já passou da morte para a vida. Que tempo é esse? Passado. E não entrará em condenação. Que tempo é esse? É futuro. Então, quando Deus lhe salva, Ele salva você no passado, no presente e no futuro. Você já passou. Você não entrará. Você já tem vida eterna, porque vida eterna é um ato. Agora, aquela transformação que nós falamos, o que nós chamamos de santificação, isso não é um ato. Isso ocorre aos poucos, isso vai acontecendo de modo processual, digamos assim, e demora mais ou menos de acordo com a nossa rendição e obediência ao Espírito Santo. Porém, o que é instantâneo é a nossa percepção. É a nossa percepção do que nós agora somos versus o que nós éramos. Eu falo isso experiência própria. Eu lembro nitidamente, de 21 de julho de 91, eu fui salvo, fui na casa do pastor Júlio. Aí eu e a irmã Simone voltamos para casa, chegamos em casa, eu entrei, sentei no sofá e eu falei assim, o que acabou de acontecer? Eu saí de casa perdido, sem conhecer Deus. Eu tinha plena consciência disso. E eu voltei para casa, eu falei, mudado. Eu sabia que eu fui mudado. Eu enxergava as coisas. Eu lembro, eu compartilhei aqui. Eu falei, Deus, eu não quero ter opinião de nada. Eu quero que a sua opinião seja a minha opinião. Tudo aquilo que eu pensava entender, e eu achava que eu entendia um bocado de coisa. Eu entendo que aquilo não é nada. Eu entendo agora que tudo aquilo, a minha perspectiva, era uma perspectiva de trevas. É claro, eu não usei essa terminologia, mas eu entendia que tudo que eu enxergava antes estava falho e errado. E não era confiável. Eu sabia que havia havido uma mudança. E aquilo que eu era, que eu cria, que eu sabia antes, não era confiável. Eu tinha plena convicção disso. Algo mudou, uma luz acendeu, algo está diferente. Eu não sou a mesma pessoa, eu não penso igual, algo mudou. E foi instantâneo. Não precisou fazer estrubido, não precisou fazer ir para culto, ouvir mensagem, jejuar, pensar, deliberar. Foi instantâneo. Eu falei, tem alguma coisa diferente. Algo mudou. Mas não sei o que é. Mas eu não estou pensando da mesma forma, eu não estou enxergando da mesma forma. Eu quero agora fazer e conhecer a vontade de Deus. Antes, algo mudou. Essa diferença, ela é perceptível em alguma medida. Lá em João 12:46, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Pois é, naquele dia de 21 de julho de 91, eu saí das trevas e eu sabia disso. Entenda? Eu era salvo fazia poucas horas, talvez nem, sei lá, menos de 2. Mas eu sabia
Algo havia mudado. Algo havia cambiado. A vida do novo converso não vai mudar no piscar de olhos. Mas no instante, ele ou ela vai enxergar que é diferente. Que alguma coisa mudou. Como ele não vai entender o que é, ele não vai compreender exatamente o que é, ele não vai saber dizer o que é, mas ele vai saber que alguma coisa mudou. Que coisa, pastor? As trevas foram dissipadas. Ele passou das trevas para a luz. Mudou. Ele mudou de time. Ele mudou de perspectiva. Está tudo mudado. Uma forma de perceber a diferença é justamente entre o antes e o depois. Porque trevas espirituais, que todos nós estávamos, gera cegueira espiritual. Mateus 15, e versículo 12 fala assim: então, acercando-se dele, os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Trevas espirituais geram cegueira espiritual. Do mesmo modo, se você apagar a luz física aqui, você vai ter cegueira física. Você pode abrir os olhos, mas não vai enxergar nada, vai bater na parede, tropeçar, cair do degrau. Trevas espirituais gera cegueira espiritual. E os fariseus, note bem, eram religiosos, especialistas na lei, achavam que conheciam tudo que tinha que conhecer. E aqui, você lê o contexto, Jesus falou umas coisas duras para ele. E os seus discípulos chegaram a ele e disseram: ô Jesus, você não sabe não que os fariseus se escandalizaram? Jesus falou: e eu conheço. Ele falou: deixa isso para lá. Eles não entendem porque eles são cegos. Sabe por que são cegos? Porque estão em trevas. Eles não enxergam porque estão em escuridão. Então deixa eles são cegos guiando cegos. Ou seja, eles eram líderes religiosos, mas são cegos. Estão guiando os outros cegos. E o cego, o que é o cego? Os dois vão cair na cova do mesmo jeito. E toda pessoa perdida, o que nós éramos, e quem não é salvo ainda é, mas todos nós começamos como cegos espirituais. Pode ser o filho ou a filha do pastor, pode ser alguém que está na igreja há 30 anos, pode ser o pastor, não interessa quem a pessoa seja. Se a pessoa é perdida, se a pessoa não é salva, ela é cega espiritualmente. Um amigo meu no ministério, há muito tempo que eu não falo com ele, mas história interessante a dele. Ele começou a vida, fez seminário, se formou, era pastor assistente de uma igreja durante vários anos. Pastor de jovens, inclusive, uma igreja grande. Um dia, no final do culto, ele foi para frente e falou: pastor, eu preciso ser salvo. Como é que é? Eu não sou salvo. Você trabalha na igreja esse tempo todo, você aqui. Pois é, Deus está trabalhando no meu coração. E eu quero tomar conta disso agora. Eu não sou salvo, preciso ser salvo. Ele foi salvo, foi batizado. Mas entenda, o cara era pastor de uma igreja. Não interessa se era pastor da igreja, filho do pastor, esposo do pastor. Alguém está na igreja, nasceu na igreja, cresceu na igreja. Não interessa. É cego espiritualmente. Pode saber a Bíblia, mas está morta. A letra mata, o espírito vivifica. Se não tem o espírito, não adianta. De todo modo, precisa haver, mas todo crente que é cego espiritualmente, eles todos reagem da mesma forma. Todo cego espiritual. E talvez você passou por isso. Mas todos que são cegos espiritualmente agem da mesma forma. Eles ficam ofendidos e escandalizados quando a verdade é mostrada para eles. Foi isso que aconteceu
com os fariseus. Jesus falou a verdade espiritual, trouxe luz para eles, e eles ficaram o quê? Escandalizados. Por quê? Eram cegos. Agora, quem sabe o Espírito Santo vinha trabalhando no coração deles, mas o orgulho e os interesses desta vida, porque o fariseu tinha posição, não permitiu que eles aceitassem. Então, foi o que ele fez? Se escandalizou, rejeitou. Cegueira espiritual leva a pessoa a amar as trevas e desprezar quem traz a luz para eles. Vou dar um exemplo. Você apagar a luz aqui, ó, deixa apagar por 5 minutos, aí você liga todas as luzes. Qual vai ser a reação de todo mundo? O quê? Por quê? A gente estava nas trevas, alguém ligou a lâmpada. Alguém já fez exame oftalmológico? Aqui você vai lá, eles botam aquelas gotinhas maravilhosas para abrir bem a pupila, para acabar de vez com você. Aí você amarra a cabeça naquele treco, aí pega uma luz bem forte e nem dá vontade de pegar, dar uns tapas no médico. Pois é. Aquela luz forte entrando dentro, aquilo dói. Aquilo machuca. Anos atrás eu fiz uma cirurgia laser, problemazinho no olho, e precisou fazer uma cicatrização a laser lá dentro. Gente, eu falei, laser não dói nada. Eu falei, doutor, vai doer? Ele falou, em mim não vai doer nada. Eu falei, muito engraçado. Realmente, nele não doeu nada. Eu não vou dizer que doeu, mas foi altamente desconfortável. Não chegou a doer, mas era horrível. E ele falou assim, ó, não se mexa, porque se você se mexer, eu posso passar o laser no lugar errado e você vai ficar cego. Eu falei, pronto, agora tem tortura psicológica também. Então é isso, gente. É alguém colocar aquela luz clara. A nossa primeira reação é se escandalizar. Tira essa luz aqui! Sai daqui! Tá doido? Brincadeira de mau gosto? Eu ia fazer isso. Eu tenho uma lanterna bem forte. Eu ia chamar o Júnior para vir aqui, ia chegar no olho dele e fazer... Tchim! Mas não, a mãe dele está ali, depois ia ter problema. Mas se irrita. Uma luz bem forte, se você esperar, irrita. E para o perdido, muitas vezes é isso. Você chega com a verdade, você chega com a luz, ele não vai apreciar muito, ele vai se escandalizar. Ele vai querer rejeitar, ele vai dizer coisas do tipo, não, eu tenho religião. Mas eu sou uma boa pessoa. Eu tenho vontade no meu coração. Alguém já ouviu essas conversas moles? Olha, sabe o que é isso? Isso é o coração em trevas, rejeitando luz. Você leva o evangelho dizendo todos são pecadores, a única forma de ser pago o pecado é através de Jesus Cristo, que morreu, não tem a ver nada com suas obras, nem a sua religião, não é o que você faz, nem a sua bondade. Mas eu estava confiando justamente nisso, na minha religião, na minha bondade, nas minhas boas obras. Olha, nada disso resolve. Quero saber não. Estou com raiva de você. Sai daqui. Sabe o que é isso? Trevas espirituais. E quando a pessoa é salva, aquelas trevas, ela muda, ela percebe. E era assim, gente, uma semana eu estava rejeitando Cristo, não queria saber de Bíblia, era supostamente um ateu. E por uma semana o Espírito Santo trabalhou no meu coração, de repente, falei, eu sou crente. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus. Gente, isso foi o que ocorreu na minha mente. Como? Como que isso aconteceu? E agora? O que será de mim? Há uma mudança. Você sai das trevas e acende-se a luz e você não fica... Agora, por exemplo, está todo mundo na luz, ninguém está. Por quê? Você sai das trevas, você está na luz. Agora a luz não machuca mais. Mudança. Há uma grande mudança. Ao ser apresentado com o Evangelho, eles respondem com desculpas, justificativas, religião, obras, tem que perseverar. Ou seja, eles estão trazendo, na realidade, é a versão da luz deles. O que eles acham que é luz. Mas são cegos. E amam as trevas, lá em João 3,19. E a condenação é esta.
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha o que eu estou falando. A condenação do mundo é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem está nas trevas não quer sair das trevas. Ele só sai se o Espírito Santo trabalhar no coração dele e ele aceitar e receber. Senão, ele vai seguir amando, vivendo, permanecendo nas trevas. E note a correlação entre amar as trevas e as más obras. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amar as trevas e as obras más andam assim, ó, lado a lado. Quem ama a luz, odeia as obras das trevas, as obras más. Agora, quem ama as trevas, ama as obras das trevas. Não quer deixar. Tem muita gente, você fala evangelho para ela, você fala, então para ser salvo eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Olha, na realidade você não vai ter que deixar de fazer nada. Mas a pessoa acha que vai. A pessoa acha que se eu não deixar de fazer isso, eu não vou ser salvo. E elas não aceitam o evangelho porque elas preferem mais ficar com as suas obras. Elas preferem ficar com as suas más obras do que receber salvação. Mais uma vez, gente, Jesus vai me salvar com ou sem. Mas sois salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, não de Deus, não vem das obras. Gente, não é falta de obra ou presença de obra que vai salvar você ou não. É a graça por meio da fé. É Jesus Cristo na cruz, seu sangue derramado, e ele resolveu. É isso que salva, não você deixar obra má ou fazer obra boa. Não é isso. Mas essas pessoas pensam que é. A realidade e percepção delas, elas pensam que é. E não aceitam. Ou seja, se dependesse disso, eles dizem, eu prefiro ir para o inferno do que largar minhas obras. Não é. Mas se fosse, eles escolheriam assim. Porque na percepção de trevas dele ou dela, eles acham que depende das obras. Isso nos leva à segunda coisa. Ninguém está completo hoje não, né? Amanhã é feriado. Talvez não. Primeira coisa, a salvação dissipa as trevas. A segunda coisa que a salvação traz, ela dissipa as ilusões. João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Se você olhar as palavras do versículo 38, é a palavra do semeador. Olha o que fala aqui, olha. E a sua palavra, a palavra de quem enviou ele, a quem deu, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. A sua palavra não permanece em vós, ou seja, ela bate, mas não fica. É como aquela que cai no caminho, mas não fica, porque as aves vão lá e levam. Aquela que caiu nas pedras, no espinho, no solo, ela ficou. Não cresceu e deu fruto, mas ficou, germinou. Agora, a que caiu no caminho, não ficou, não permaneceu. E aqui está dizendo que a palavra não permaneceu. E aqui ele diz, não permaneceu em vós, porque naquele que ele enviou, ou seja, em Cristo, que está falando com eles, não credes. Aqui, Jesus está dissipando as ilusões criadas pelas trevas. Trevas é propício à ilusão. Tá? O que é ilusão? O dicionário diz o seguinte, ilusão. 1. Erro de percepção ou de entendimento. 2. Engano dos sentidos ou da mente. 3. Interpretação errônea. Se eu fosse apagar a luz aqui, não ia ficar completamente escuro, porque tem luz vindo talvez da rua, e talvez alguém espertinho vá acender a lanterninha no celular, etc. e tal. Mas naquela meia luz, é muito possível a gente ter ilusão, ver uma coisa que não é.
A gente vê uma coisa e pensar que é outra. A gente vê uma sombra e achar que é não sei o que. Porque trevas e escuridão é propício a gerar ilusão, a gente ter um engano de interpretação, ver as coisas como não são. E aqui nesses versículos, Jesus está falando a judeus. E os judeus, eles achavam que sabiam de tudo. Eles achavam que eram os bambambãs. E Jesus aqui basicamente cortou a ilusão deles. Falou assim, olha, a palavra que ele mandou não permanece em vós, porque você não está crendo em quem ele enviou. Vocês estão entendidos. Vocês dizem que eu estou no Messias. Eu sou o Messias. E vocês não acreditam e aceitam a quem ele enviou. Vocês estão iludidos. E até hoje, o povo judeu aguarda o Messias. Eu estou esperando o Messias. Gente, o Messias já veio. Já veio Jesus, o Messias. Ilusão. Eles estavam nas trevas. A luz do mundo apareceu na frente deles e eles deixaram passar, perderam o bonde. É isso que acontece. E quando a salvação vem, o Espírito Santo vem, a luz vem, ele dissipa as trevas e também dissipa as ilusões. As ilusões que nós mantemos por termos uma perspectiva errada. Toda noite é mais fácil você confundir. Toda noite é mais fácil você criar uma ilusão. E esses judeus estavam em trevas. Ilusão, miragem, conclusões erradas. Eles achavam que tinham visto Deus. Não tinham visto nada. Jesus falou aqui, olha, versículo 37, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Vocês nunca viram ou ouviram Ele? Vocês nunca viram ou ouviram? E aquele que Ele enviou, você não crê. Vocês estão tudo iludidos. Vocês estão aí com o templo, estão aí com o Velho Testamento, estão aí com os profetas. Vocês, na realidade, estão tudo iludidos. Achando que estão bombando, que estão tudo... Não, está tudo errado. Vocês nunca ouviram dele e não creem naquele que ele enviou. A luz traz uma dissipação das ilusões. Um clareamento do intelecto. A gente começa a ter uma inteligência. Eu já expliquei isso antes. A palavra inteligência é uma palavra interessante. Inter, de entre uma coisa ou outra. Internacional, é entre uma nação e outra, você vai de um lugar para outro. Inteligência, legência vem de leger, de ler. Ler. Fazer sentido. Inteligência é você olhar para a situação e você ver atrás e além daquilo que se apresenta. É você ver o verdadeiro sentido atrás da coisa. É você ter uma coerência, uma interpretação, uma perspectiva correta. É inteligência. E com a salvação vem essa inteligência para você tomar decisões. Você não vai tomar decisão baseado no imediato, baseado no agora, baseado no que você vê. Você vai tomar decisões baseadas na fé, que é a prova e certeza das coisas que não se vê. Você vai ter que ter inteligência para enxergar através daquilo que você vê, para entender o que está por detrás. Você vai enxergar as armadilhas e as artimanhas do inimigo. Isso é a dissipação das trevas que vai dissipar as ilusões. Caso contrário, o que acontece? Você vai ficar vivendo ilusão. Achando que Deus é um grande Papai Noel do céu. E o mundo está cheio de crente ou pseudo-crente vivendo no mundo de ilusão, sem nunca ter ouvido falar de Deus, nunca ter visto Deus e rejeita a palavra de Deus. Iludidos, achando que estão agradando a Deus. E não estão. Eles acham que está tudo bem. Deus é o grande camarada. Deus é o JC lá no céu. Entende a irreverência que eles tratam? É o grande Papai Noel. É o cara legal lá de cima que tudo pode, topa tudo, bacaninha, é o legalzinho. Ele é cego, surdo e também com nada. Tem gente que vive debaixo dessa ilusão. Está tudo perdoado, eu posso viver como eu quiser, fazer o que eu quiser, porque eu quiser. Ilusão.
Ilusão. Não tem consequência nenhuma. Está tudo debaixo do sangue. Ok. Siga assim. Eu poderia citar, não vou por questão de tempo, versículos onde Deus condena o povo. Deus fala assim, ó, vocês dizem, Deus não vê, Deus não faz nada. Paulo não fala que Deus não liga para nada, Deus está nem para nada. Pronto. Tem muito crente que vive assim, Deus está nem para nada, posso ver como eu quiser. Ilusão. Essa ilusão deveria ter sido dissipada. Por isso que eu digo, o crente que vive iludido desse jeito, eu não sei o que dizer para você, eu só sei dizer o que a Bíblia fala. Só isso que eu posso fazer. Mas ele dissipa ilusões. Pessoas perdidas vivem essa ilusão. Pessoas acham que sabem de Deus e sabem da salvação. Pessoas acham que encontraram o segredo, o sentido da vida. Você sabe evangelizar, você vê isso o tempo todo. Pessoas que acham que tem uma resposta. Hoje mesmo eu tive que esconder um comentário lá que o maluco colocou de um... Quem quiser ver, eu até abro. É um livro, é desse tamanho. Eu nem li tudo, é um monte de baboseiro o cara colocou lá. Enfim, sabe o que é aquilo? Alguém iludido, gente. Tem gente que se ilude. Não, porque o nome de Deus não é Deus, o nome de Deus é Jeová. Gente, Deus tem um monte de nome. Pensa que é só Jeová? Tem muito mais. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Elohim, que tem Deus, tem um monte de nome. Não, mas se você usar Deus, você vai para o inferno. Ok, tá. Eu vou procurar alguém que quer ouvir. Eu não vou perder tempo com você. Sinto muito, tenho mais o que fazer. Tchau, passe bem. Não, mas você tem que perseverar, você tem que ter bondade no coração. Ilusão, gente. Tem gente que acha que não, eu vou para o céu, porque eu amo Deus. Eu amo Deus. Eu amo Deus tanto. Eu amo Deus. A pessoa não faz nem ideia o que é amar Deus. E outra coisa, ninguém vai para o céu porque ama Deus. Nós vamos para o céu porque Deus nos ama. Está vendo a ilusão, como está tudo virado? Tem gente que acha, eu vou para o céu. Você pergunta, eu vou com o microfone e pergunta, se você mereceu ir para o céu, vou, por quê? Porque eu amo Deus. Gente, está tudo errado, gente. Se você for para o céu, não é porque você ama Deus, porque Deus te ama. E se deu por você. Amar Deus não tem nada a ver com ir para o céu. Nada. Você deve amar a Deus. Mas não tem nada a ver com salvação. Gente, se Deus fosse salvar só quem ama Ele, não ia ninguém para o céu. Quando Deus me salvou, eu não amava Deus. Por isso que eu falo. Eu percebi, eu falo, agora eu estou sentindo um amor, uma gratidão por Deus que eu não tinha meia hora atrás. O que aconteceu em mim? Quem sou eu? O que você fez comigo? Onde está o Roberto? Eu mudei, uma nova criatura, gente. Mas tem gente que vive em ilusão. Jesus disse a eles que eles estavam em trevas, que não estavam enxergando nada e vivendo uma ilusão. Outra forma de dizer isso é o que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus, agora note, o Deus desse mundo que Paulo escreve é com D minúsculo. Então não está falando sobre Deus, Deus Pai. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você ouviu isso? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, se você não crê, você não vai ter entendimento, você vai ficar cego, vivendo uma ilusão, achando que, não, porque eu não sou tão ruim assim, eu amo Deus, eu vou para a igreja, blá, 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 fui batizado, minha mãe é crente, meu avô é crente. Toda ilusão, gente. Cegos, o entendimento está cego. Sabe quem cegou? O Deus deste mundo, o D minúsculo. Está falando sobre o diabo cega, ele quer manter todo mundo cego. Mas o que está em nós é maior do que está no mundo. Deus é maior do que o diabo, ele pode abrir. Então, até que ele abra. Então não é assim, quando eu quiser eu fecho o céu. Não é quando você quer, não, é quando Deus abre. É quando Deus dissipa as trevas, tira a ilusão, tira as escamas, abre seu entendimento. Então você pode crer. Mas se você não aceitar, Deus fala assim, ok,
volta, fecha, cobre. E até ele abrir de novo, até criar uma outra oportunidade, se é que vai haver, você não vai poder ser salvo. Isso vale para a salvação e vale também para a transformação nossa. Quando Deus vem e fala, ó, mude isso, depois. Eu falo, depois não, agora, eu não sei se vou voltar depois. Depois, ok. Não quer agora? Vamos lá, você que sabe. Eu não garanto que eu vou voltar. Sempre, outra ilusão, Deus vai sempre dar uma segunda chance. Sabe o que Deus fez com a nação de Israel? Sumiu com ela durante 2000 anos. Sua nação queridinha, sumiu. Antes disso, exilou. Antes disso, foi perseguição. Isso com a nação dele, a queridinha, a nação queridinha. E nós? Sabe o que Deus vai fazer com esse mundo? Vai destruir em fogo, em chamas. Sabe o que Deus fez com a criação na época de Noé? Acabou. Sabe, essa ilusão, Deus sempre vai dar uma outra chance. Eu espero que sim, mas não é garantia nenhuma, gente. A gente vive nisso, vou esculhambar, vou abusar, e quando eu quiser, Deus está obrigado. Deus não é obrigado a nada. Deus não lhe garante segunda chance nenhuma. Nem de salvação, nem transformação, nem nada. Muita gente pensa que não. Sabe o que é isso? Ilusão. E o crente não deveria viver sob essa ilusão, porque a ilusão é coisa das trevas, e as trevas foram dissipadas, e as ilusões junto com ela. A pior ilusão que alguém pode ter, que o perdido pode ter, falando alguém que não é salvo, é a ilusão de que aquela pessoa ama Deus. É a ilusão de que a pessoa perdida, a ilusão que ela é salva, que tal essa? Uma pessoa perdida, vivendo a ilusão que é salva. Ela acha que é salva. Por que você acha que é salvo? Porque eu vou para a igreja. Porque eu não faço isso. Porque eu faço. Porque eu amo Deus. Não. Mas a pessoa cria essas ilusões. Mas entenda uma coisa. A pessoa crê que ela ama Deus, mas ela confunde, porque nas trevas e na ilusão, ela nem sabe o que é Deus, o que é amor, perdão. Essas pessoas dizem que amam Deus, porque elas acham, por exemplo, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Tem gente que crê assim. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. E quando você descobrir que Deus vai mandar para o inferno, inclusive você, se não for salvo, aí já não amo mais Deus. Ou seja, é um amor que ele é recíproco. Ele tem que, eu amo Deus porque Deus, blá blá blá. Eu amo Deus porque eu acho que Deus vai aceitar as minhas boas obras. Deus vai aceitar o meu jeito de ser. Deus vai me dar uma chance. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Ou seja, eu amo Deus enquanto Deus é como eu acho que Ele é. Eu amo Deus enquanto é o Deus da minha ilusão. Muito casamento está mal nisso. A pessoa casa com uma ilusão, acha que, nossa, mas ele é a coisa mais linda do mundo. Pastor, ela é mais linda. A ilusão, só que ele tem chulé, ela ronca, e assim vai. Aí fica desiludido. Quero separar, pastor. Mas você não amou? Amava, pastor, mas é que eu não sabia que ela roncava, eu não sabia que eu tinha chulé. Mesma coisa, essas pessoas, elas amam Deus, mas é um Deus da ilusão deles. Quer um exemplo disso? Caim. Pastor, você falou que estava acabando. Eu não falei isso. Pode voltar a fita e ver. Eu não falei que estava acabando. Eu falei que era o segundo ponto. Vamos lá, então. Rapidinho aí. Quanto mais rápido você ouvir, mais rápido a gente vai. Quer ver um exemplo aqui? Caim. Caim. Gênesis 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante.
Deus falou, havia ensinado para Adão, sacrifício de sangue. Abel trouxe o sacrifício de sangue, Deus falou, beleza. Caim trouxe o sacrifício do fruto da terra, ou seja, de plantas, legumes, vegetais. Deus não atentou. Caim estava tranquilo. Porém, quando Caim viu que Deus não aceitou a oferta dele, o que foi que ele fez? Irou-se fortemente. Estava tudo bom enquanto ele achava que Deus ia aceitar a oferta dele. Estava tudo bom enquanto a ilusão dele permanecia. Quando Deus falou, eu não aceito, ele ficou irado contra Deus. Onde é que foi o amor? Quer ver outro exemplo? Vamos comigo para Gálatas, rapidinho. Gálatas, capítulo número 4 e versículo 13. Os Gálatas receberam Paulo com maior love e maior amor. A Bíblia fala que ele olhou nos olhos e Paulo falou, se vocês pudessem, vocês dariam os seus olhos para os meus olhos, para que eu não sofresse. Olha o que acontece aqui, Gálatas 4:13. Paulo escrevendo, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus. Aleluia. Anjo de Deus. Até ouvi eles falar, Deus, pode aquele bico. Anjo de Deus. Como Jesus Cristo mesmo. Repara. Paulo, você é como Jesus. Você é como anjo de Deus, Paulo. Ok. Não é love, né? Vamos lá, versículo 13. Qual é logo a vossa boa-aventurança? Porque vos dou testemunho do que, se possível, fora arrancareis os vossos olhos e me diareis, pô. Vocês me achavam tanto anjo de Deus que dariam os próprios olhos se pudessem. Aí o 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Paulo, eu daria os meus olhos para você. Paulo, você é como anjo. Paulo, você é como Jesus. Agora estão dizendo, vocês estão me vendo como inimigo, porque eu falei a verdade? Enquanto permanecia a ilusão na mente deles, de que Paulo falava o que eles queriam ouvir, tudo bem, mas quando Paulo começou a falar alguma coisa que eles não gostavam, Paulo, você é nosso inimigo. Sou agora vosso inimigo, porque fala a verdade. Porque eu falei a verdade, vocês foram de anjo de Deus, próprio Jesus, todos meus olhos, para inimigo. Foi o que houve. Sabe o que foi que houve? A ilusão caiu. Eu já vi pessoas que agraciaram o nosso ministério aqui, que diziam palavras do tipo, pastor Roberto, ninguém pode melhor que o pastor Roberto. Eu sei que é verdade. Você é como um pai. Não tem um aqui hoje. Sabe o que é aquilo? Ilusão. Eles me amavam enquanto a ilusão estava viva. Agora, quando eu falei alguma coisa que com a ilusão deles, pronto. De pai eu verei um cachorro. De um anjo eu verei um traste. E não só saíram, mas saíram falando mal de mim. Gente, falando mal de mim, como pode? Uma pessoa tão maravilhosa como eu. Sabe o que é isso? A ilusão que foi assim, ó. Pastor, o senhor não é o que eu pensava. Esse problema é meu? É a mesma coisa com Deus. Vivem na ilusão de um Deus que criaram na ilusão das trevas. Mas quando Deus se mostra, o Espírito Santo tira, eles vêm e falam, quero não isso daí. Odeiam a luz e correm para as trevas. Outra forma de dizer isso, Lucas 6:32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Ou seja, enquanto você me amar, eu te amo. Enquanto você, na minha percepção, me amar, fazer o que eu quero, beleza. Agora, quando você parar, assim que é muito casamento. Quando você me ama, eu te amo. Quando você parar, tchau, passe bem. E quando você cozinha bem, beleza. Quando você cozinha mal, tchau. E quando você for lindo, bonito, charmoso, tudo bem. Mas quando você ficar assim igual o irmão Micael, esquece. Não quero ver sua cara mais.
saúde? Mas fique doente, pra você ver uma coisa. Tem dinheiro? Somos felizes. Acabou o dinheiro? As pessoas criam uma ilusão de Deus. O crente não deve ter ilusão nenhuma. Porque a sua mente e seu coração foi iluminado. A luz veio ao mundo. E dissipou as trevas e dissipou as ilusões. Tinha uma coisa, por que alguém só sabe evangelizar? E parece que o Zidane tem um monopólio nisso. Sabe evangelizar, aí você encontra uma pessoa, e a pessoa só falta querer bater em você. Eu acho que não acontece muito comigo quando eles veem aqui os meus bíceps, os tríceps, esse físico aqui, os caras tremem, mas o Zidane nem tanto. Mas, sabe, eu já vi o Zidane, e eu fiquei de longe só para curtir o momento. Gente, não ele, mas o cara quase pegando a tapa com o Zidane, gente. O que foi que ele fez para chegar a mãe dele? Não, está levando o evangelho para a pessoa. A pessoa fica brava, irada, começa a levantar a voz e fica... Zidane, acorda aí, homem. Sai. Gente, se a pessoa diz que ama Deus, por que você vai odiar alguém que está levando luz? Eu visitei a igreja do pastor Dave Souto, primeira vez foi em julho de 97, algo assim. Alguns dias, semanas depois, ele veio visitar a gente em casa. Ele perguntou para mim, falou, se você morresse hoje, sabe você ir para o céu? Eu falei, sei. Por quê? Porque eu fui salvo, eu expliquei direitinho da coisa. Tem gente, se você pergunta isso para eles, eles ficam ofendidos. Como você ousa perguntar isso lá no... Claro que eu sou salvo, olha minha cara aqui de salvo. Eu sou da igreja tal. O cara fica bravo com você. Eu fiquei bravo. Eu falei, esse sim. Esse pastor é do bom. Esse sim. Tipo, por que eu devo ficar chateado se você perguntar para ele? Tem muita gente evangelizada, muita gente religiosa. Eles ficam arretados quando você fala. Você não está vendo que eu sou crente? Olha meu cabelo, olha minha saia, olha minha Bíblia aqui. Claro que eu sou crente. Olha na parede ali, ó. Eu amo Jesus. Mas a gente ri, mas é exatamente assim. Tem gente que fica bravo. Sabe por quê? Está nas trevas. Eles acham que tem uma luz melhor do que aquela que você está levando. Eu tive uma vez, quando morava na Inglaterra, bati numa porta, eu e um irmão, Jonathan, e fomos uma semana, na outra semana voltamos para lá e batemos na porta do que era o pastor de uma igreja batista que tinha lá no bairro. Eu não sabia, bateu na porta. Oi, tudo bem? Como vai? Problema? Na igreja tal, pregando evangelho. E o pessoal, só vocês dois? Eu falei, eu não, foi ele. O que foi? O meu vizinho, vocês vieram aqui semana passada. Os meus vizinhos são hindus, da religião hindu. E vocês falaram que eles iam para o inferno, sem Cristo. Eu falei, sim, e o problema é, eles ficaram chocados, escandalizados, estão perturbados. Sim, e o problema é, aquele pastor estava escandalizado, porque nós fizemos aquilo que ele nunca fez. Então, gente, eles são hindus, eles são perdidos, eles vão para o inferno. Se eles estão incomodados, ótimo! É para incomodar mesmo. Que sabe o Espírito Santo tentando trabalhar no coração deles. Aí vem você, dois, desculpe o termo, babacas se passando por crente, dizendo que não. Vocês estão dizendo que sim, exatamente, hein? Gente, esse diálogo aconteceu. Aí pergunto, aquele pastor é iluminado? Eu tenho muita dificuldade em conciliar alguém salvo e muito mais alguém que supostamente é um pastor ter essa atitude. Não bate. Deixa eu dizer, eu não sei o que dizer, eu só sei o que a Bíblia diz.
Vamos orar.